Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos a fotógrafa Ivna Sá. Formada em jornalismo, seu trajeto na comunicação começou em assessorias, passou por salas de aula, ganhou auditórios e chegou às lentes fotográficas. Hoje, com seu olhar sensível e amoroso, ela ajuda outras mulheres a se descobrirem também. Ivna, é um prazer recebê-la aqui no Retratos. Prazer é meu, Wagner. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, nós queremos te apresentar melhor para o público, né? Já que você tem tantas coisas a serem ditas, né? Como nós falamos na abertura, você é formada em jornalismo pelo UniBH, né? Mas também tem duas especializações. Uma em comunicação comunitária pela Unicinos, né? A Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. E outra em gestão de marketing pela Faculdade de Ciências Humanas de Leopoldo. Né? Além disso, você também tem mestrado, né? Um mestrado em mídia e educação pela PUC Minas. Uhum. Você também é professora, é escritora e é palestrante. Mas foi há 11 anos que você descobriu a grande paixão da sua vida profissional, que é a fotografia. Né? E a partir de então você começou a investir nesse ramo de atividade, fazendo todos os cursos possíveis. Inclusive, o último você fez com a fotógrafa neozelandesa Sue Bryce. Não é? Isso. E a partir desse curso, você acabou desenvolvendo o seu projeto Ivna Sá para Mulheres, com o qual você está envolvida atualmente. Agora, o que é curioso nessa história é que, apesar da fotografia ser hoje a sua grande paixão, ela nem estava nos seus planos no início da sua vida profissional, não é? Então, eu queria saber, por curiosidade, né, como que a fotografia entrou na sua vida, né, como e quando, e provocando essa revolução. Então, eu falo assim, na juventude a gente tem uns sonhos tão definitivos, né? E as coisas vão se moldando com o passar do tempo, verdade. Né? E eu falo assim, o caminho ele se faz caminhando. Sem dúvida. Então, de repente, eu estava já casada, estava grávida, dava aula no interior e barrigão, prestes a defender o mestrado, que eu defendi no dia 14 de abril e minha menina nasceria no dia 20 de maio. Nossa, muito próximo. Muito então, perto. Então, eu estava muito no finalzinho. E nesse contexto, coincidiu de ser aniversário da minha sobrinha. Minha irmã demandou uma foto para fazer lembrança de aniversário de 1 ano. E aquilo ali foi como se fosse um hobby, um passatempo, porque com a questão já avançada da gravidez, eu não podia ficar viajando, então eu antecipei a licença maternidade. Então eu estava aquele tsunami de atividades, né, para defender e fazendo 800 quilômetros semanais viajando e de repente para tudo. Eu faço a foto da minha sobrinha, essa foto vira um sucesso na festa, todo mundo querendo saber de onde que era o estúdio e depois a minha menina nasce. Eu achei aquilo o máximo, comecei a brincar de tirar fotos dela. Então, na verdade, foi uma brincadeirinha de mamãe que não tinha nada por fazer no primeiro momento. Assim que começa. E é interessante estar falando dessa fotografia, que foi feita de uma maneira tão despretensiosa, né? Isso. Essa fotografia ganhou a capa de uma revista para gestantes, né? Uhum. E uma outra fotografia que você fez também despretensiosamente, da sua primeira filha, também ganhou uma outra capa na mesma revista. E aí você ganhou uma certa visibilidade nesse mercado de gestantes, né? Foi. Eu queria saber o seguinte, mas nessa época você, como disse, estava ainda dando aulas, não é? Que era inclusive um sonho seu antigo, né? De ser professora. Uhum. Eu queria saber por que você abandonou esse sonho acalentado por tantos anos para se dedicar então à fotografia. Essa fotografia, ela entra na minha vida de uma maneira meio sem pedir licença, porque foi tudo muito rápido, Wagner. Saiu a foto da minha sobrinha numa capa, na edição seguinte eles me pediram uma outra capa, e até então já tinha feito várias fotos de outras pessoas conhecidas. Sim. E volto a trabalhar, e naquele momento em que eu volto a trabalhar, começou a ficar pesada essa rotina de viajar com um bebê em casa. Sim, então, essa rotina, aulas, né? Viajar, chegar de madrugada, acordar de madrugada, arrumar uma pessoa para ficar arrumar uma pessoa que ficasse nesse horário para ajudar a cuidar do seu filho, era muito complicado. Sem dúvida. Então, quando surge a fotografia com uma possibilidade de negócio também, de uma renda extra, aquilo também, e as pessoas falavam, investe que você leva muito jeito, investe. Foi quando, nessa segunda edição, eles me pediram a capa da minha filha e eu resolvi oferecer, então, uma permuta. Eu falei, eu vou colocar um anúncio aqui
e nessa revista de vocês, e eu ofereço a minha filha na capa. Eu tinha o domínio ivnassá.com.br desativado, ativei o domínio, coloquei algumas imagens que eu já tinha feito e eu fiz um teste no mercado para saber se dava certo. Esse anúncio, então, foi para poder divulgar o seu trabalho como fotógrafo? Foi como fotógrafa. Eu precisava saber. As pessoas falavam assim, vai dar certo. Mas eu não colocava fé naquilo. Era tudo tão amador, tudo tão incipiente. E aí o telefone não parava de tocar, a gente querendo. E eu cheguei perto do meu marido e falei, agora vai ou racha. Não posso ficar brincando com isso. Enfim, resolvemos investir. E chegou num dado momento, a fotografia era muito demandada. Era muita gente pedindo, né? A gente tinha um projeto pessoal, né, de construir uma casa que a gente tinha comprado no casamento, uma casa já mais velha. A gente decidiu, então, usar desse dinheiro da fotografia para... restaurar essa casa? Para reformar, para falar a verdade, jogar ela no chão e fazer outra. Essa é a grande verdade. E aí eu paguei um preço muito alto, Wagner. É uma página escura da minha vida. Porque eu não obedeci os limites do meu corpo. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma agenda de fotógrafa como se eu não tivesse uma outra profissão, trabalhava sábado, domingo, qualquer momento, e continuei dando aulas do mesmo ritmo e com uma filha. Então, chegou no momento, eu tive que fazer uma escolha. Eu gostava da aula, sempre amei dar aula, mas o fato da grande maioria das aulas ser no interior, isso me deixava muito exausta. Então, eu tive que optar. A fotografia, no primeiro momento, era só era um hobby e a profissão principal era a docência. Eu tive que optar. As aulas hoje elas são esporádicas e a fotografia virou um negócio familiar, inclusive, que até meu marido é meu sócio. Inclusive, por falar em negócio familiar, você se dedicou a esse ramo da fotografia para famílias. Isso. Não é? Inclusive, você já tem mais de 3 mil clientes, que eu fiquei impressionado com esse número, né? Muita gente. Queria saber de você, assim, essa decisão de trabalhar esse nicho de mercado, né, das famílias, fotografia para famílias, foi uma decisão pensada, planejada ou ela aconteceu naturalmente? Como é que isso surgiu? Aconteceu naturalmente, assim como aconteceu da fotografia. Então, o meu estúdio não foi uma empresa que nasceu de um projeto de marketing, vamos definir um público-alvo, uma meta. Foi tudo acontecendo, apanhei muito, tive que aprender tudo, desde o curso de fotografia inicial que eu fiz, que era fotografar modelo, magérrimas para fotografar grávida, não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E coincidia também com o meu momento, o fato de eu ser mãe e estar vivendo aquelas experiências novas na maternidade, me faziam ficar muito próximas das minhas clientes que estavam vivendo as questões que eu vivia. Então, as sessões eram assim, de repente eu estava ensinando técnica de amamentação, como tirar o leite, não precisa ter medo do parto, não. E se tiver, então quantas vezes eu já dei dicas e ensinei esse tipo de coisa para as mães, né? E esses 3 mil clientes, naturalmente, não foram só eu que fotografei, porque eu tenho, né, num dado momento da minha carreira, minha irmã fotografou comigo, e depois, quando nasceu minha segunda filha, eu precisei formar uma fotógrafa comigo, que ela se chama Eliane Samuel, que está comigo, vai fazer 10 anos. Olha, que em 11 anos, ela vai fazer 10 anos comigo. É uma relação fiel, né? Muito fiel. Por falar em fidelidade, você já disse que nesse mercado de fotografia para mulheres, para famílias, né? Tem algumas características e a fidelidade é uma delas, né? Muito. E também a outra questão é essa rede de indicações que esse mercado gera, né? Aí eu queria saber de você, nesse processo todo de lidar, né, com essas famílias, você já disse que essa relação é longeva, né? Você, inclusive, já falou que fotografou a mulher grávida, depois o filho a cada ano de vida, né? Até mais de 11 anos seguidos, né? Isso. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse episódio e como que isso acaba criando um vínculo que extrapola, né, a própria relação profissional, não é isso? Tem clientes que eu tenho fotos desde a barriga, que foi no ano de 2006, que é o marco, né, que é o primeiro ano da fotografia minha profissional, e todos os anos eles fazem book. Na verdade, são clientes que me desafiam constantemente, porque todo ano ter que criar uma coisa nova para fotografar o filho, chega uma hora que haja criatividade, né? Então, eu tenho que ficar buscando projetos e tal. Então, eu falo que eles são minhas crianças desafio. E tem o filho, a segunda gestação, terceira gestação, então a gente começa a participar da família, né? Hoje, a gente é convidado para as festas das crianças, né? Tem clientes que são muito caros para mim. São relações muito fortes, assim, de preocupação e tudo. Eu vivi no ano passado uma experiência até muito interessante. Essa cliente, por exemplo, que eu faço foto da filha dela,
Eu faço foto também da irmã com a sobrinha. E no ano passado eles desejaram fotografar o núcleo familiar ampliado, que seria as duas famílias que eu já conheço, com os pais e a tia que está solteira. E quando chegou no dia da sessão, Wagner, foi um chororô na hora da maquiagem e tal, porque era uma emoção muito grande, né? Nossa, imagina. Eu ali com o pai, com a mãe e relembrando da gravidez e tal, eu me emocionei, porque foi uma oportunidade de ver como que a gente participa da vida deles, né? É interessante que na sequência desse projeto seu de fotografar famílias, você também lançou em 2013, né? O projeto Ivna Sá para Mulheres, né? Eu queria saber que projeto é esse, né? Qual foi a intenção ao criá-lo e quais os diferenciais que ele apresenta em relação ao que você estava fazendo antes com as famílias. Eu costumo dizer assim, a mulher é um ser tão complexo. É verdade. Nada contra vocês homens, mas a mulher é uma complexidade. Não, mas eu concordo que com os você. estágios da vida dela parecem ser outro ser, né? É então verdade. a mulher noiva é uma coisa, a mulher de 15 anos Até é outra. para nós é difícil às vezes entender, né? A mulher, no mês ela muda tanto, né, com seus hormônios, então a mulher noiva é uma. Na ópera já se falava, la donna è mobile. É verdade. Ela muda muito. Então, a mulher grávida é uma mulher, a mulher noiva é outra mulher. E essa mulher que não está grávida, que já cuidou dos filhos, que deu aquela primeira atenção e que, em um dado momento, ela volta o olhar para ela, é outra mulher. Então, esse Ivna Sá para Mulheres é uma fotografia para pegar mulheres comuns, mulheres normais e que, em princípio, já mais maduras, não que eu não vou fotografar mulheres novas, Sim, com 20, claro. 25 anos, mas geralmente são mulheres aí na faixa dos seus 40 anos, é o meu público mais forte, que assim, eu já tive meus 2 filhos, já encerrei minha carreira de maternidade, agora eu voltei a olhar para mim, entendeu? Ah, que maravilha. Minha querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que tem muitas histórias interessantes dos bastidores da fotografia que nós vamos conhecer aqui agora com a Ivna. Ivna, nós terminamos o primeiro bloco falando do seu projeto, né, Ivna Sá para Mulheres, né, que você diz que fotografa mulheres de todos os tipos, né, mulheres comuns, né, que não estão assim submetidas a esse padrão ditatorial de beleza, né, e, inclusive é uma ação muito inclusiva, né, porque você, inclusive valorizando a diversidade, né, porque você fotografa essas pessoas todas. Eu queria saber de você, você acha que esse projeto fotográfico com essas mulheres contribui para elevar a autoestima delas? Demais. Demais, porque no momento que você propõe que ela tenha uma experiência de olhar para ela, né, sem esses padrões rígidos impostos pela sociedade, ela passa a ter uma experiência de autoestima, de autovalorização, até de amor próprio, né? Com certeza. Maravilha isso. Falando nessas mulheres que você fotografou para o seu portfólio, dentre elas tinha uma mulher muito especial para você, né, que era sua mãe. Sim. Você fotografou sua mãe para esse trabalho também. Não é? Então, eu queria saber de você como é que foi viver essa experiência de fotografar sua mãe, inclusive em termos emocionais, né? E qual foi a reação da sua família ao ver o resultado desse trabalho? Quando eu fiz o curso com a fotógrafa Sui Bryce, que foi o melhor investimento na minha carreira, Wagner, ela falou algo que me emocionou muito. Ela perguntou no curso, quem aqui tem uma bela fotografia da sua mãe? Naquele momento me doeu o fato de eu não ter nenhuma fotografia da minha mãe. E ainda que ela não gosta nem de ser fotografada. E ela falou dos 2 grandes momentos da fotografia, aquele momento do encontro, que você contempla a beleza ali, Sim. e o momento depois que a pessoa parte. E que você vai ter aquela memória bela. Você tem aquele registro, aquele né? registro dela Físico, bonita, né? físico. E aí eu fiquei com essa imagem. Então, quando eu volto para BH, o curso foi em São Paulo, eu resolvo iniciar o meu projeto, criar esse portfólio. A primeira mulher que eu vou fotografar é minha mãe. E propus a ela que eu a fotografasse. Na época ela estava com 66 anos, ela faz 70 esse ano, né? Olha. E minha mãe nunca se permitiu nada assim. Então, no dia que chegou o dia da sessão, ela estava tão animada para fazer as fotos, você tem ideia, ela levou crochê para o estúdio. Uma mulher levar crochê para o estúdio é porque ela está muito disposta, né? É verdade. Levou a intimidade dela também, né? Ela não estava nada disposta, Wagner. Ela estava fazendo... Na verdade, ela confessou depois que ela estava fazendo aquilo mais porque não podia negar um desejo da filha, porque no fundo, ela não confiava na beleza dela. Ela não confiava que aquilo podia dar certo, mas ela não teve coragem de negar a mim aquele pedido. Só que eu não deixei ela ver nenhuma foto. Quando chegou no Dia das Mães, as fotos foram feitas em abril, então eu deixei uma surpresa. Eu peguei a foto mais bonita aqui para mim, a foto mais linda que eu já fotografei, e no Dia das Mães eu fiz um quadro bonito, e era surpresa para a família inteira, e entreguei o quadro para ela. Quando ela abre o quadro, a minha mãe, que eu só tinha visto chorar uma única vez na vida, que até então era quando ela perdeu a sua mãe, a minha mãe desaba, que ela é toda durona, né? Nossa. Ela vai e chora.
E chorar assim, não era choro de uma lágrimazinha assim, é choro de ficar... Convulsivo. De ficar muito tocada. Nossa, e aí todo mundo começa a bater palma, os genros falando, né? Sogrona bonita, o meu pai, que é todo festivo, abraçou. Mas essa mulher é bonita demais, gente. Que momento mágico para vocês. Foi mágico para mim. Naquele instante eu entendi qual era o conceito da fotografia que eu estava propondo, que era o encontro da mulher com ela mesma, com a beleza dela. Aí você percebeu que a decisão de se dedicar à fotografia tinha sido certíssima, Tinha. né? Eu consegui captar, assim, numa experiência bem familiar, doméstica, o que eu estava propondo para a mulher era muito mais do que um book. Era para além do book. Por falar nisso, esse seu trabalho também tem nuances muito bonitas, eu acho muito emocionantes, porque você fotografa também mulheres que estão com alguma fragilidade, né? Por exemplo, mulheres que perderam seu filho, estão em luto, mulheres que têm câncer, mulheres que têm necessidades especiais. Aí eu queria saber, é uma coisa muito delicada lidar com esses episódios, né, humanos. Como é que você se prepara para esse encontro com essas mulheres e como que você prepara essas mulheres para esse projeto fotográfico? Eu me preparo, eu sempre gosto muito do desafio. Então, eu me sinto meio imã, eu atraio esse tipo de situação. Então, quando uma mulher me liga, essa, por exemplo, que eu fotografei, que falou assim, eu vou fazer 40 anos, eu gostaria de fazer um book. Ok. E, de repente, ela começa pelo telefone dizer que queria homenagear o filho. Ai, que bacana. Então, você chega inocente na história. De repente, ela fala assim, é o meu filho único que eu perdi. E aí ela começa a contar a história. Aí eu falei, vamos marcar um dia para a gente conversar? E aí, Wagner, essa conversa que seria uma conversa, no primeiro momento, técnica, só para tratar looks, num book convencional, passa a ser uma conversa de vida, né? De muita emoção. 3 horas de conversa em que você vai entrar na dor da pessoa e compreender o que ela está querendo com a fotografia, o que ela espera daquela fotografia. E aí eu mergulho de corpo e alma, né? Porque são histórias muito densas. E provavelmente, certamente, esse mergulho, ele acaba sendo revelado na fotografia, né? Com certeza. Que se fosse um processo puramente profissional e comercial, você não conseguiria atingir essa dimensão, né? Não consigo. É uma relação que transcende, né? Com certeza, a imagem, né? E para ampliar ainda mais essa sua comunicação com as mulheres, você abriu um portal, né? Um canal no YouTube, Isso. não é? E nesse canal você, inclusive, fala de assuntos diversos, né? Que são ligados e são importantes para o universo feminino. Como é que isso acontece? Né? Como é que é essa comunicação que você estabelece pelo YouTube? Então, esse canal, eu publico vídeos semanais, todas as quartas-feiras, né? E as pessoas perguntam, de onde que você tira os assuntos? Eu falo, eu tiro do cotidiano, eu tiro da observação, eu tiro de uma leitura, eu tiro principalmente das experiências que eu vivencio. Sim. Então, eu conto histórias, né? Acho que é a melhor maneira de se comunicar é contando histórias. Então, eu tento fazer isso, por exemplo, no mês de outubro, que era o mês da mulher, o mês voltado a questões do câncer, né? Outubro Rosa, então eu contei histórias de mulheres que eu já fotografei com câncer. Sim. Dentre elas tem uma que é o Marco, que é uma fotografia que já circulou o mundo, escrito, tive câncer de mama e hoje eu tenho TEL. É uma foto que circula na internet descontextualizada da sua história, porque na verdade as pessoas colocam no Instagram e falam assim, sem saber a história real, quando na verdade essa mãe já morreu, né? E ela optou em ter o filho para dar vida a ele, sendo que ela poderia ter abortado. Então, por exemplo, num desses vídeos eu conto a história real que se passou. No final eu entrevisto o Theo hoje, já com 7 anos. Olha que legal. É bem bacana. Então, assim, são histórias que eu conto, são reflexões, são livros e também sugestões dos próprios seguidores, as seguidoras, né? Embora tenha homens, né? 18% do meu público, segundo as estatísticas do YouTube, são homens. Que maravilha. Devem ser homens também com sensibilidade para poder, não é, se aproximar. Que querem entender suas esposas ou namoradas, imagino, né? E logo que você lançou esse canal no YouTube, você recebeu uma mensagem de uma cadeirante, né, da Pamela. Isso. E que esse seu contato com ela mudou um pouco também a sua vida, né? Mudou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que foi tão significativo para você? Então, eu lanço o canal no dia 31 de agosto e naquela semana, né, eu falava no primeiro vídeo que eu que desejaria com aqueles vídeos, assim como na imagem, empoderar essa mulher, mas não é empoderar, não é necessariamente um discurso feminista assim, do empoderamento, mas empoderar no sentido dela entender o valor que ela tem, né? Sim. E aí, então, eu recebo no WhatsApp, ela tinha o meu contato e ela mandou uma mensagem assim, eu sou Pamela, sou cadeirante e eu gostaria de fazer um book, sempre sonhei, você topa o desafio de me fotografar? Olha... Essa pergunta, né, você topa o desafio de me fotografar, foi muito forte.
com ela, eu acho que aquela coragem que bateu, tipo mulher quando quer cortar cabelo, que tipo assim, de uma hora para outra eu vou cortar, e foi tudo muito rápido. Com ela eu não tive tempo nem de conversar para entender o processo antes. Então eu me recordo que a nossa conversa foi numa quarta e o book já aconteceu no sábado. Então foi muito rápido. Foi muito rápido, ela queria fazer rápido e tal. Então quando ela chega no estúdio, e foi até um choque no primeiro momento para mim, porque eu vi que ela não era só cadeirante. Né, que ela tinha, além de ser cadeirante, eu não tive tempo nem de pesquisar fotos de cadeirantes. Sim. E aí eu fiz a sessão de fotos, os pais estavam juntos e posterior à sessão é que eu marquei um encontro particular com ela. Ela trabalha na PUC Minas, no setor de inclusão, e eu fui conhecer a história dela. E ela nasceu com uma doença degenerativa, ela é um milagre vivo. Ela tem 25 anos, ela pesa 25 quilos. Nossa Senhora! Então, quando eu vejo a Pamela se permitir fazer um encontro com a sua beleza, ela que tem as pernas fininhas e ela que ficou linda no book. Olha, que aí eu vejo, por exemplo, as mulheres o tempo todo reclamando das suas pernas. Acho que um encontro consigo mesmo que deixa a pessoa muito fortalecida, muito né? forte. Porque, na verdade, por que ela é um marco para mim, Wagner? Porque ela me faz pensar que a fotografia dela, ela fez eu entender que a Ivna Sá para Mulheres é uma fotografia de mulheres inclusiva, mas não é inclusiva só para as mulheres que são portadoras de necessidades especiais. É porque ao fotografar a Pamela, eu incluo todas as mulheres que não aceitam seus corpos, que não aceitam a forma como seu corpo foi constituído, sabe? É verdade. E, aliás, a Pamela te ajudou num outro projeto muito interessante também, que você fotografou, fez um estudo fotográfico, né? Com uma modelo cega, isso, não é? Isso. E a Pamela te ajudou nesse processo, inclusive, para ela poder até se perceber na fotografia, sim, não é isso? Sim. E você vai está lançando agora nessa semana, né, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, esse estudo fotográfico. Fala um pouco dessa experiência. Então, por isso que eu amo a Pamela. Ela é um marco para mim, eu estou apaixonada com a Pamela. Ela estava num evento que eu promovi no meu estúdio. E nesse evento havia uma dinâmica de transformação na hora, em que a gente sorteava uma das meninas para passar por uma maquiagem na hora. Estava ela, ocasião em que a gente ia apresentar o book dela para as outras meninas, que eu falo, assim, os estudantes universitários, e tinha uma cega, que chama Rafaela. Não sabia nada da Rafaela, né? Se era cega de nascença, não sabia nada. A Rafaela, Wagner, quando chegou na hora do intervalo, me procurou e disse assim, meu sonho era passar por uma transformação dessa e ser maquiada. Olha, que Quando ela me fala isso, eu de pronto cheguei na maquiadora e falei assim, olha, Ana Paula, vamos fazer o sonho dessa moça ser realizado, que é muito fácil, é só uma maquiagem. Vamos marcar outro dia que hoje não vai dar tempo. Quando eu volto para esse momento coletivo com as meninas, eu viro e falo assim, gente, a Rafaela acabou de ganhar uma maquiagem profissional com a Ana Paula e, quer saber? Vai ficar maquiada, bonitona, tem que fazer umas fotos, vai ganhar um book meu também. Que legal. Mas eu fiz assim de coração, puro, sabe? Sim. Sem pensar, sem elaborar. Eu penso hoje, olhando para trás, se eu tivesse pensado e elaborado, eu não teria dito. E teria acabou. perdido a oportunidade, né, de fazer um trabalho Teria a tão bonito, oportunidade. né? Acabou. Todo mundo foi embora, ficou somente eu e a Pamela no estúdio, porque o pai precisava buscá-la, né? Tem um acesso de escada, carregá-la e tal. E aí a Pamela chega ao final e me questiona. Você disse que vai dar um ensaio fotográfico para a Rafaela, mas você parou para pensar como que ela vai ver as fotos? Nossa. E aí eu, que bola fora. Agora, e agora? Eu falei, olha, Pamela, eu não pensei, fala a verdade, eu só quis realizar o sonho dela. Eu nem elaborei muito. Foi quando ela virou para mim e falou assim, eu posso te ajudar. Eu trabalho com uma pessoa que é especialista em audiodescrição, que é um método inclusivo para teatro, para cinema, para que os cegos possam compreender, né, e ver. E aí compreender a imagem. Compreender a imagem, né? Então, você faz a descrição técnica da foto e é muito técnico mesmo, muito técnico. Quando a gente vê assim, porque não é adjetivo, você não pode dar emoções no texto, porque quem tem que fazer a leitura é a pessoa. Sei. Você dá o subsídio para que ela possa fazer essa leitura os áudios ficaram prontos, né, da foto dela. E é muito técnico, não é fácil. Porque eu fui fazer um teste na hora e falei assim, olha só, é assim, assim? Ela, não, você não pode falar que a pele dela está com essa textura, não. Quem tem que ver essa textura é ela. Senão você está lendo a foto para ela. Eu falei, não, então isso é muito difícil. E aí nós fizemos um ensaio, foi fantástico. Com a Pamela, fizemos o ensaio da Rafaela, fizemos a experiência, marcamos o dia dela ver essas fotos, a Pamela presente nesse momento. Maravilhoso. Deve ter sido uma emoção muito grande. Muito Mais forte. Uma emoção muito forte na sua vida, né? A fotografia te fazendo vivenciar esses momentos coisas que eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. Querida, vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que tem muitas histórias interessantíssimas ainda sobre
a fotografia e o que ela pode trazer para a gente. Ivna, além de tudo isso que nós já dissemos que você faz, você também é colaboradora do portal Muitas Marias, né? Você publica nesse portal mensalmente artigos, né, sobre vários temas desse universo feminino. Inclusive um artigo que você publicou, que intitulado 3 filhos, tá boa na fita, hein? Ele viralizou na internet, né? Foram mais de 40 mil compartilhamentos e foi no carnaval, né? Uma coisa inesperada. Como é que você reagiu a isso? Você imaginou que isso pudesse acontecer? Nunca imaginei. Eu acho até que eu já escrevi textos melhores e que não chegaram ao número de acessos, mas é porque o texto ele é uma denúncia a uma sociedade de consumo que determina, inclusive, o número de filhos que você tem que ter. Então, eu via nos comentários das pessoas exatamente isso, sabe, Wagner? Que o número de filhos não pode ser uma decisão pautada apenas numa sociedade de consumo. Então, gente que não tem 3 filhos concordava com o texto. Talvez seja por isso. Fica aí para quem quiser ler depois. Né? É verdade, é uma dica, né? É uma dica. E, além disso, você também é palestrante, né? E você tem feito palestras com temas variados e mais destinado ao público feminino. Isso. Não é? Como é que você define esses temas e como que as pessoas reagem aos temas que você apresenta nas suas palestras? As palestras, elas têm esse objetivo, que é promover naquelas que estão escutando essas experiências, é contar histórias. Então, eu trago um pouco da minha história dentro da fotografia, o que essas histórias podem gerar nessas mulheres. Então, tem um tema, por exemplo, que é beleza. A beleza a ser revelada. Então, como é que é esse processo de revelar a beleza? Os sentidos do ser, do ter e do fazer feminino, né? Essa conjugação de papéis na vida da mulher. E a reação é sempre... Essa mulher moderna, ela precisa ela muito anseia, disso. Ela né? anseia, ela busca muito esses isso. assuntos, muito, né? muito mesmo. Verdade. E você, agora, eu queria falar um pouco mais da sua questão mais pessoal, né? Entender mais quem é essa mulher por trás dessa obra imensa que nós falamos aqui, né? Você nasceu em Governador Valadares, que é uma cidade aqui a mais de 300 quilômetros de Belo Horizonte, lá no leste do estado. Isso. Né? E eu queria saber como é que era a sua infância nessa cidade, que lembranças mais caras você tem desse período? Fiquei em Valadares até meus 18 anos e as memórias que eu mais tenho, morava na Ilha dos Araújos, que é um bairro permeado pelo Rio Doce. E as memórias que eu tenho, assim, é um areião às margens do rio, bem criança, brincar, escorregando na areia, né? Aquilo era fantástico. Que maravilha, hein? E o fato de ter dado certo sem precisar ir para os Estados Unidos, né, Wagner? Que eu acho que isso também é relevante, né? Ainda mais em tempos de construção de muro. Muitíssimo. Não é? É uma maravilha. É uma porta imensa que se abre para perspectivas de outras pessoas também, buscarem aqui as próprias soluções. É verdade. Né? Por falar em Rio Doce, você que esteve brincando tanto às margens do rio, né, durante esse período todo que você viveu lá na cidade, como é que você analisa essa tragédia ambiental que nós vivemos com o rompimento das barragens da Samarco lá em Mariana e que quase mataram o rio? Uma tristeza, uma lástima, né? A gente acompanhava pelos amigos do Facebook as imagens que não eram só da mídia, mas também tirando foto, né? Aquele rio imundo, sujo. As pessoas de Valadares hoje não bebem água que não seja mineral. A situação ainda não se fala tanto na mídia mais, mas as consequências daquele desastre, elas permanecem e vão permanecer por muitos anos. É verdade, deve ser muito dolorido para quem conheceu o rio como ele era, né? Muito triste. Vê-lo nesse estado agora. Muito triste. Querida, você já até antecipou essa informação. Você viveu em Valadares até os 18 anos e veio para Belo Horizonte para estudar jornalismo. Isso. Não é? Aqui, inclusive, você conheceu o seu marido, teve seus 3 filhos e viveu momentos importantes da sua vida aqui. Inclusive, eu quero destacar um desses momentos, que é um momento até trágico, né? Relativamente trágico, que está ligado ao seu filho caçula, não é? E que você suplantou esse momento com muita fé. Queria que você falasse um pouco desse episódio. Eu estava com 5 dias de vida, meu menino. Eu estava amamentando ele em casa e, como eu falava aqui, né, eu dava dicas de amamentação para as mães, então eu me sentia super conhecedora de todas as coisas. Né? E havia uma visita planejada naquele momento para uma enfermeira do meu plano de saúde que faz essa visita de suporte às mães puérperas, né? Sim. E ela falou assim, vamos ver como é que está a mamada? E eu falei, não precisa, está tudo ótimo. Ela, não, mas eu acho que ela tem que cumprir um protocolo. Sim, quando eu estava amamentando, ele ficou completamente roxo. Mais roxo do que sua blusa, Wagner. Que isso? Um quadro completamente... assustador, né? Assustador, uma cena de morte. Nossa, e aí ela demorou, conseguiu fazer as manobras para que ele voltasse. Naquele momento eu o levei
para o hospital, naturalmente. Chegando lá, a médica pediu que eu desse de novo a mamar, né, amamentasse para ver o que estava acontecendo. E novamente, aí dessa vez meu marido pôde presenciar a cena, ele novamente teve a mesma coisa. E aí suspeita de problemas. É horrível, é horrível. Suspeita de problemas cardíacos. Naquela noite eu passei a pior noite da minha vida, mais longa, eu e meu marido, com aquele bebezinho todo monitorado, sem saber o que vinha nos dias seguintes. E fiz uma oração muito forte. Ele se chama João. Embora eu tenha uma fé católica e uma admiração profunda pela figura de Nossa Senhora e de Maria, eu nunca tinha vivenciado uma experiência de ser cuidada por Maria no sentido da sua maternidade. Sim. Naquele momento eu fiz uma oração, eu pedi que ela cuidasse dele. Assim como Jesus falou na cruz, né? Maria, eis aí tua mãe, mãe, eis aí tua mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E eu me senti muito cuidada por ela. E, enfim, para resumir a história, ele não tinha problemas cardíacos, louvado seja Deus, ele não teve nada, foi um susto, foi um refluxo silencioso, mas todas as vezes que eu começava a amamentá-lo, ele começava a ficar com os pezinhos roxos, as extremidades da mão, então era uma situação tensa. Então vencer isso foi muito difícil, né, os primeiros meses para amamentar. Mas eu venci e mamou até 1 ano e meio, touro. Que maravilha, que maravilha. Mas foram dias difíceis. Imagino. Muito difíceis. Mas a fé ajuda a gente a enfrentar muitas coisas, né? E por falar em fé, você também, por meio da fé, você se aproximou de um projeto que é Universidades Renovadas, não é isso? Inclusive, você viajou para México, Peru e outros países em função desse projeto e escreveu um livro contando essas histórias, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, mais sucintamente sobre o que é esse projeto e sobre o seu livro também. Sim. É uma parte muito significativa da minha vida, porque dos meus 41 anos, 23 dele é dentro desse trabalho chamado Universidades Renovadas, que se inicia em 94, quando eu era caloura do curso de jornalismo. Então, eu conheço esse trabalho em 94, que é um trabalho de evangelização dentro das universidades. Sim. Então, o fato de eu ter sido uma das pioneiras e ter tido uma desenvoltura muito grande, essa experiência me desencadeou a escrita do livro, que se chama Dai-lhes vós mesmos de comer, que é uma menção ao texto bíblico da multiplicação dos pães, que, trocando em miúdos, você é chamado a colocar os seus pães, os seus 2 peixes, que são os seus talentos, a serviço da construção desse reino de Deus aqui, no caso, no ambiente de estudo, que é o ambiente acadêmico. Então, esse livro já foi publicado na sua 2ª edição, já esgotada, e é o que conta a história, né, do Ministério Universidades Renovadas e o meu testemunho atrelado a isso aí. Que legal. Está presente no Brasil e em vários países. Querida, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria te fazer ainda uma última pergunta. Avaliando toda essa conversa que nós tivemos, o seu trabalho, né? Eu vi que você realmente é uma pessoa muito amorosa e tem um olhar muito solidário, né, com relação às pessoas. Eu queria que você nos dissesse o que nesse seu trabalho de fotografia, especialmente com as mulheres e com as famílias, o que é mais gratificante nele e o que você mais aprendeu em relação às pessoas e em relação a si mesma. Olha, eu já aprendi muitas coisas, mas como eu estou tomada da experiência da Rafaela, que a gente falou no bloco anterior, Sim. Eu vou pegar... A modelo cega, que você fez o estudo fotográfico dela, está lançando agora, né? A modelo cega, eu vou terminar com o aprendizado da Rafaela, que para mim é muito esclarecedor. A Rafaela mostra para mim o seguinte, que ela não vendo, Wagner, ela é uma mulher que não vendo é capaz de se ver, de se enxergar melhor do que muitas de nós que vendo não somos capazes de nos enxergar. Sim. Eu acho que essa é a grande síntese. É interessante que quando você perde, às vezes, um determinado sentido, você acaba se aprofundando mais em outros e buscando outras dimensões, né, para o ser. Esse depoimento é realmente muito interessante. Quer dizer que ela, mesmo sem ter essa visão física, ela tem um outro olhar e ela se descobre mais profundamente do que quem tem os sentidos todos, digamos, inteiros e normais. E o olhar é uma palavra muito cara para fotógrafo, né? É verdade. E é preciso saber olhar, né? Com certeza. Penetrar no olhar do outro e extrair o que é mais bonito, mais significativo da pessoa.
É verdade. Querida, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, foi um prazer conversar com você, um aprendizado também. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você continue sendo muito feliz fazendo as fotografias e fazendo as pessoas muito felizes também. Nossa, eu que agradeço. Foi ótimo. Adorei esse bate-papo. Que bom. Eu também gostei demais. Que bom. E assim, nós chegamos ao fim do programa Retratos de hoje. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pelo TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!